Olá, a paz do Senhor Jesus, canal Crescendo na Graça. Eu sou o evangelista Fabiano e hoje nós vamos estar falando da maior provação de nosso pai na fé, Abraão. Quando ele foi provado e ele sustentou a fé, confiou no Criador, então nós vamos estar analisando e a grande promessa que Deus fez a ele hoje recai sobre as nossas vidas. Então, fique conosco, não perca, é importante, interessante, né? Você tomar conhecimento de como a salvação chegou até nós. Vamos então analisar, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal. Você pode fazer parte dessa obra, venha fazer parte do canal, venha nos ajudar a crescer, para que nós possamos crescer juntos na presença do Senhor. Direto ao ponto, Gênesis capítulo 22, sempre a palavra de Deus aqui no canal, né? Livro 22 e versículo 2 nós já vamos ler do que se trata, né? E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-lhe um holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Isso foi o Senhor falando para Abraão, né? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque seu filho. Cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi para o lugar onde Deus dissera. Detalhe, quando Deus manda, a ação tem que acontecer. E Abraão sabia, temia e obedecia, e foi logo tratado o assunto que Deus lhe havia mandado, né? Veja bem, no verso 4, e ao terceiro dia de caminhada no deserto, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão aos seus moços, ficai vós aqui com o jumento, aos 2 moços que ele tinha levado, né? E eu e o moço, no caso Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Que detalhe, hein? Já começamos a ver um detalhe aqui, que a caminhada de Abraão já foi 3 dias até esse ponto, né? 3 dias caminhando, 3 dias de aflição. Abraão sabia o que Deus tinha mandado, mas Abraão não havia, segundo a intenção aqui, ele não havia contado o destino da sua missão. Mas ele aqui dentro, ele ia lutando, ele ia marchando e com fé no Criador. Ele ia, que em nenhum momento, dá para entender aqui, que Abraão considerou que havia de fazer aquilo ali. Mas pela fé, veja o que Abraão daqui para frente ele vai começar a agir. Esses 3 dias, ele se colocou na presença de Deus. E naquele momento, nós já vimos aqui no versículo 5, que ele já diz para os moços, para os servos deles assim, ele diz assim, ó, fica aqui, vocês 2 agora ficam aqui, ele avista o monte, mas ele diz para o seu servo, vocês ficam aqui, que vai só eu e o moço, só eu e Isaque, meu filho, nós vamos lá sacrificar. E depois que nós sacrificar lá no monte, nós voltaremos para vós. Ele não diz, eu vou lá sacrificar e depois eu volto. Ele fala, nós voltaremos. Nós voltaremos porque ele começa já a exercer na caminhada a fé. A fé e a confiança em Deus que para si, Deus o Cordeiro proverá. Por isso que ele é chamado Pai da Fé. Porque ele tem uma fé em Deus. E nesses momentos de caminhada dele, ele vai nos mostrar isso através da sua palavra. Vamos ver? Ele avista o monte, ele deixa os 2 ali, já fala para os 2. Nós vamos lá sacrificar e nós já voltemos. Aleluia. Ele nunca fala que ele vai voltar sozinho. E nós vamos perceber algo na caminhada que diz assim, ó.
No verso 6: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre seu filho era mais novo, e ele já de idade, pôs sobre a lenha sobre o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão e foram andando. Abraão tomou o fogo, né? Naquele tempo, não se assim, eles levavam, onde iam, eles levavam o fogo junto para não deixar apagar. E o cutelo, né? Que seria para amolar como se fosse uma faca, né? Nos dias de hoje. E ambos foram caminhando, os servos ficaram lá. Olha que história maravilhosa. Então falou Isaac, numa altura, né? Estão caminhando, estão andando, pai e filho. Isaac fala a Abraão e diz: Meu pai. E Abraão, olha que educação maravilhosa. Meu pai. E Abraão diz assim: Eis-me aqui, meu filho. Ou estou aqui. Fala, meu filho. E ele diz assim: Eis aqui o fogo que estava na mão de Abraão, e a lenha está aqui, meu pai. Ele carregando a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Nem mesmo o próprio filho sabia do que Deus havia pedido. Aleluia. Nem mesmo. Aleluia. 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 Veja bem. E disse Abraão: Deus para si o cordeiro proverá. Foi a resposta do pai Abraão. Em momento algum ele entrega, mas ele confia. Em momento algum ele diz: Ó meu filho, o Senhor te pediu como sacrifício, mas ele confia, ele acredita. Ele diz: Olha meu filho, Deus para si o cordeiro ele proverá. Mas ele tem uma fé imensa que Deus para si o cordeiro proverá, porque Deus não precisava tirar. E a promessa de Deus? Deus não é Deus que a sua palavra volta vazia. Deus já havia prometido. Abraão sabia do seu coração que estava sendo provado pelo Criador. Que fé! Que fé! Quando diz, ó, o cordeiro para si, Deus proverá. Querido e amado irmão, será que nós possamos dizer, no momento da nossa prova, que para si Deus proverá? O alimento para ti Deus proverá? A vitória para a enfermidade, para a doença na tua casa, Deus proverá? Deus proverá a cura. Deus proverá a vitória. Deus proverá o emprego. Deus proverá na tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus essa palavra. E ele responde para seu filho assim: Deus para si proverá. E chegaram ao lugar, ao monte, onde Deus mandar. Chegaram lá. Abraão prepara o local, arruma a lenha, segundo está escrito na palavra de Deus, que não é a história, é a palavra. Prepara a lenha ali. Vem agora um ponto tão importante, um pontinho importante. Nós podemos falar sobre obediência. Olha que interessante, Isaac era novo. Quem sabe uns falam 24 aproximadamente, outros falam um pouco menos, né? Aproximadamente, eu não sei exato essa idade.
Mas Isaac estava no vigor do físico, mas era obediente com o pai. Abraão já era velho, era um senhor, apesar de muito forte. Aquelas pessoas muito robustas, muito fortes naquela época. Mas não ia ter como, né? Se o Isaac resolvesse ser desobediente, mas não era desobediente. Porque havia temor de Deus, havia respeito, havia um respeito pelo pai, havia algo assim que o adulto, pai adulto, sabia o que estava fazendo. E o filho tinha um respeito, tinha uma admiração, conhecia já os mistérios de Deus. O que eu quero dizer? Que Abraão pega seu filho, amarra, mas seu filho simplesmente: estou aqui, meu pai. Quem sabe, né? Estou aqui, faça o que o senhor quiser fazer. E Abraão amarra seu filho, mas seu filho era mais novo, podia correr, né? Podia virar em perna, morro abaixo, como diz o linguajar da nossa geração, poderia correr, né? Podia, não, meu pai, que isso? Aqui não, eu vou e sumir mundo afora. Não, ele temia. Ele tinha o temor, ele disse: eis-me aqui, meu pai. Faça o que for preciso. Aleluia! Mas Abraão tinha dito para ele: meu filho, Deus para si o cordeiro ele proverá. Que situação, hein? E ali, então, desculpa, a palavra de Deus me emociona. Aleluia. E assim Deus trabalha na minha vida. E naquele momento, quando Abraão deita Isaac sobre o holocausto, tá tudo pronto. E que ele pega o cutelo. Aí o Criador, que diz que sonda o mais íntimo de nós, e nos conhece, faz a sondagem, passa o raio-x. Aquele que conhece o coração, quando vê que Abraão vai fazer o que ele mandou, o céu se abre. A voz diz que o anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, não faça isso, Abraão. Não faça isso, Abraão, porque agora o Criador sabe. Aleluia. Que tu temes a Deus. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bravou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Quando ele diz eis-me aqui, ele já salta para trás, aleluia, para glorificar o que vive para todo sempre. Quem sabe aqui já diz: a minha vida foi salva. E disse o anjo: não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Até aquele momento. Então, naquele momento, veja aí se cumpre aquela... Quando ele vinha profetizando lá, que o cordeiro para si Deus proverá, Abraão ergue os olhos, Deus prepara que ele já vê um... Deus já tinha preparado para si um carneiro, lá preso, e Abraão já corre lá, já desamarra seu filho, já vão lá, pegam aquele carneiro correndo, vem ali e oferecem a Deus. E aí? Olha só que interessante.
Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor bradou do céu, e disse: por mim mesmo, olha o que o Senhor fala agora. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandiosamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Perdão, agora olha aqui, ó. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecesse a minha voz. Queridos, aqui chega a salvação para mim e para você. Vamos rever o versículo? Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, incluindo o Brasil como nação da terra. Nesse ponto, a salvação chega para os gentios também. Não é só para a descendência. A tua, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Ali o projeto divino se alarga. Naquele momento em que Abraão não nega seu filho, quem sabe o Senhor, agora falo eu, ele olha para o ser humano e diz: ainda tem alguma coisa de bom. Quem sabe? Olha só, os homens da terra que são considerados ruins, segundo o que escreveu o Senhor Jesus lá, não me negou um filho, ele sendo mau. Agora, o Criador sendo bom também não nega o Senhor Jesus na personagem do Senhor Jesus. E manda ao mundo também o Senhor Jesus como seu único filho para salvar a todos. Se um único homem, sendo segundo a palavra de Deus, homem, que homem significa que é mau, não negou seu filho. Esse homem, Abraão. O Criador também não negou o seu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou veio na forma de filho, aleluia, para salvar eu e você. Que Senhor, que palavra maravilhosa, que bênção do Senhor, que fé de Abraão, que homem de fé. Vamos resumir? Um homem que, quando Deus pede, ele confia, ele não entrega, mas ele confia. Mas ele vai obedecer à voz do Criador. Em nenhum momento do caminho ele contou, ele foi lutando. Ele foi lutando e saiu vencedor. Porque ele confiava, ele sempre disse, Deus para si o Cordeiro, Deus proverá. Esse aqui é da promessa. Irmãos, quem tem promessa é maravilhoso. Você tem promessa? Eu tenho promessa, nós temos promessa. Como é bom nós servir o Senhor Jesus. Vamos servindo ao Senhor Jesus? Vamos seguir esse caminho? Nós temos um pai, Abraão, servo do Senhor Jesus, a qual nós seguimos. Nós seguimos o caminho, a verdade e a vida do Senhor Jesus. Mas nós temos um exemplo de fé maravilhoso, que a Bíblia nos fala, que é Pai Abraão. E essa mensagem então fica para nós nos dias de hoje. Vamos ter um pouquinho de fé? Vamos acreditar nos mistérios de Deus? E vamos marchando. Fica um abraço, me ajude, e eu por fé estou te pedindo, se inscreva no canal, venha fazer parte das mensagens do Senhor Jesus. E um abraço e até breve, em nome do Senhor Jesus.